Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as minhas doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para ver novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito desta seitinha ordinária, ridícula e pretensiosa chamada KCP. E eles têm um canal chamado KCP Vídeos. Eu já acompanhei alguns vídeos deles e uma característica que eu percebo dessas pessoas é que eles são bastante corrosivos. Eles só vivem de apontar o dedo, inclusive para segmentos protestantes rivais. Então eles são bastante enciumados de uma pretensa e autonomeada ortodoxia e legitimidade, quando, na fila do pão, eles são mais, dentre tantas, do mesmo das heterodoxias que, lamentavelmente, desde a reforma se produz a granel. Em outras palavras, esses sujeitinhos pretensiosos e arrogantes querem não somente estabelecer dogmas como revogá-los a granel, quando na verdade não se deu tanto poder para isso. E aqui, esse paspalho desse pastor, eu acho ele um cara nojento, acho ele muito asqueroso, muito pretensioso. Não sei o nome dele e eu também não quero saber. Publicou um vídeo chamado Incrível, as mais estranhas orientações católicas sobre a hóstia. Em outras palavras, como um tipo protestante herético até para os padrões protestantes, porque luteranos e anglicanos não concordariam com as opiniões dele, já que os luteranos e os anglicanos acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, este sujeito segue aquela linha que é tipicamente anabatista e que remonta a Aurich Zwingli. A gente sabe que Zwingli, dentro da Reforma Protestante, foi um dos primeiros a negar a presença real de Cristo na Eucaristia. Vamos ver o besterol deste sujeito e colocá-lo no seu devido lugar. Pois é, depois que eu falo que católico, para ser católico, ele precisa deixar o cérebro em casa para acreditar em todos os dogmas da sua igreja? Primeiramente, pastor imbecil, eu não tenho outra palavra para dizer. O que você acha que são os dogmas da Igreja Católica? Por exemplo, a Trindade é um dogma da Igreja Católica. Em outras palavras, nós acreditamos num Deus que se apresentou em 3 pessoas. Também é dogma da Igreja Católica que o Verbo encarnado nasceu de uma mulher virgem. Esse seu papinho, pastor, é papinho de ateu vagabundo. É papinho, sabe o quê? Daqueles ateuzinhos todinhos que dizem a mesma coisa, não necessariamente dos católicos, mas dos cristãos. Porque quando você fala de dogmas da Igreja Católica, dá para perceber claramente que a sua argumentação é apenas corrosiva. Você não estabelece quais dogmas devemos acreditar ou não. Por quê? Convenhamos, se for para afirmar e até depreciar os católicos pelos dogmas que nós acreditamos, por que você não deprecia, por exemplo, o fato de Deus nascer de uma mulher virgem? Para muitos ateus, isso soa também ridículo. Isso soa também, sei lá, fritar o nosso cérebro. Isso soa também absurdo. Como soa absurdo Deus, na figura de um homem, morrer e ressuscitar. Tantos e tantos dogmas que você joga por água abaixo através dessa argumentação ridícula, essa argumentação vagabunda, essa argumentação corrosiva que te faz muito próximo de um ateu do que realmente de um cristão. Então, olha, tem tantos dogmas da Igreja Católica que você tem que deixar o cérebro e não sei o que. Cara, quem é você na fila do pão perto de um São Tomás de Aquino? Veja a Suma Teológica e as outras demais obras de São Tomás de Aquino relacionadas não somente à teologia e à filosofia. Você, em toda a sua vida e no juízo final, você nunca vai chegar aos pés do que a Igreja Católica produziu em teologia. Você é apenas uma fofoqueira de paróquia. Você é aquela cidadãzinha que fica fazendo fuxico da vida alheia, querendo causar intriguinha. É só isso que você faz, cara. É sério. Eu me indigno com esse tipo de pretensiosidade de um Zé Ninguém como você, um Zé Ninguém teológico, um Zé Ninguém que até para os padrões da reforma é inferior de intelecto. Sim, nós podemos dizer que existem teólogos protestantes interessantes de serem lidos, mas com certeza você nem mesmo os conhece.
E fica nessa intriguinha. Olha, para ser católico, você tem que ser burrinho. Nós criamos uma civilização que tem mais ou menos 2000 anos de história. Nós criamos as universidades, nós criamos a educação. O sistema educacional, como nós conhecemos hoje, tem inspiração na igreja. Nós guardamos a Sagrada Escritura, que você arrota que nem peru e na verdade só sai merda. Tantas e tantas coisas que eu poderia falar aqui e passar horas falando, a igreja fez. Aí não, sabe o que acontece? Nós somos seres sem cérebros. O negócio é acreditar num pastorzinho de merda como você. Me desculpa, meus amigos católicos, mas eu perco a paciência com a arrogância, com a pretensão dos seres que são inferiores de intelecto. Eu acho que os inferiores de intelecto têm que ter a perfeita consciência de que são inferiores e que, no mínimo, se querem pelo menos chegar num patamar, vão estudar, vão pesquisar, vão fazer alguma coisa. Agora, não rebaixe a Igreja Católica pela sua régua, pelo seu nível de inteligência. Vamos lá, vamos lá. As pessoas me criticam. Claro que criticam. Você fala imbecilidades. Eu quero saber se você é equiparado a um... Não precisa nem ser um São Tomás. Eu posso pegar um homem como Joseph Ratzinger. Você não tem 1/1000 do intelecto de um Bento XVI. Você não tem mesmo 1/1000 de um Papa Francisco de intelecto. Podemos criticar o Papa Francisco de muitas coisas, podemos não concordar com muitas coisas que ele faz, mas com certeza o Papa Francisco teve uma formação intelectual muito superior a uma anta como essa aí. Uma anta presunçosa. O que é um Garrigou Lagrange? O que é... Mesmo que o pessoal faça críticas à Nouvelle Théologie, um Henri de Lubac, um Hans Urs von Balthasar, ou mesmo até um Yves Congar, que eu tenho muitas reservas com Yves Congar, mas é outro nível de inteligência, é outro nível de intelecto. Você pode ter certeza, eles têm 1000 vezes mais cérebros do que você. 1000 vezes mais cérebros do que um palpiteiro, palhaço. Olha, realmente para ser católico você tem que deixar o cérebro dentro de casa. Ah, merda. Mas preste atenção nesses 2 vídeos que eu vou postar agora. O ensinamento que esses padres vão trazer para os fiéis católicos na hora da comunhão, na hora que ele vai tomar a hóstia ali. Se a hóstia cair no chão, olha o que ele tem que fazer. A hóstia consagrada, né, o corpo de Cristo caiu no chão, você imediatamente se ajoelha, pega a hóstia consagrada que caiu e comunga, tá? Se o padre não fizer, claro, ou o ministro. Se eles fizerem, né, pegarem o corpo de Cristo, ele vai te dar uma outra comunhão, uma outra hóstia consagrada. Mas se eles não fizerem, você imediatamente faz isso. Se ajoelha, pega a hóstia consagrada que caiu, comunga, e eu recomendo que você passe o seu dedo ali onde estava a hóstia e comungue também, porque pode ter ficado ali algum fragmento do corpo de Cristo, tá bom? É assim que a gente deve fazer se a hóstia cair. Observe uma coisa interessante, esse cara pega o trecho de um padre que orienta sobre a questão da hóstia consagrada, afirmando claramente que, olha só que palhaçada, ele vai pegar um pãozinho qualquer lá e ter toda uma reverência ao pãozinho, dando a entender que nós somos idólatras ou coisa parecida. Isso é papo de satanista, porque até satanista faz isso. Muitos satanistas pegam a hóstia consagrada e profanam a hóstia consagrada. Será? Por que fazem isso? Por quê? Porque existe realmente um significado de presença real que nós vamos ver citando a Sagrada Escritura e mostrando o grau de idiotice presunçosa deste herético, virulento e pestilento. Vamos lá. Você tá falando sério? Isso, padre. Nenhum pedacinho pode cair no chão, nenhum fragmentozinho ali. Por quê? Você tem que pegar, lamber com todos os germes, bactérias, introduzir dentro do seu organismo, pegar uma infecção, enfim, porque ali, na verdade, é um pedacinho, o corpo inteiro de Cristo, com divindade, ossos, nervos, carne e tudo mais que um corpo humano tem, não é? Por isso, quando você comunga, você tem que comungar e depois que comungar, qualquer fragmento na sua mão é comunhão. Não, nada a ver, irmão. É Eucaristia. Nunca... Não, tem que comungar. Tem gente que recebe a hóstia na mão, comunga e nem olha a mão. Tem que olhar direitinho. Que absurdo. Vamos lá. O que esse cara está fazendo é o mesmo tipo de sarcasmo, de cinismo, que nós observamos, por exemplo, não somente nos ateus, como nos inimigos da Santa Madre Igreja. Em outras palavras, negar o sacramento eucarístico. A perspectiva da presença real de Cristo no pão e no vinho.
Na verdade, o protestantismo ele tem uma carga tão corrosiva que não é por acaso que nos países protestantes o ateísmo está vingando mais do que o próprio protestantismo. Justamente porque, no fundo, o protestante ele é um cético. Ou quando ele não é um cético, ele é um fideísta e racionalista. E da mesma forma que esse pessoal nega a presença real de Cristo no pão e no vinho, por conta de achar que isso é uma idolatria, etc., eu poderia também dizer que essa perspectiva não deixa de ser muito parecida com a dos judeus, quando eles se negavam a crer que Deus poderia se tornar um homem. Ora, qual seria a diferença, por exemplo, entre afirmar o verbo que se fez carne e, portanto, os judeus recusando adorar um homem que tinha a substância de Deus, e, por exemplo, nós adorarmos a presença real de Cristo no pão e no vinho, como ele mesmo fala. Este é meu corpo, este é meu sangue. Vamos analisar aqui o versículo de Mateus capítulo 26, versículos 26 e 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Pode ser, aqui está como no Testamento, mas no caso, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Este é um ensino do próprio Cristo a respeito da sua presença real no pão e no vinho. Eu gostaria de pegar o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 e alhures, com os seguintes dizeres: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aí, olha só que coisa interessante. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vejam que em nenhum momento Jesus Cristo diz que isso é simbólico, que isso é apenas uma mera aparência, que isso é apenas uma mera representação. Nós temos aqui também em 1 Coríntios 11, capítulo 23, em que Paulo de Tarso descreve claramente o sentido da Eucaristia. Observemos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, quer dizer, a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então observe que Paulo de Tarso fala claramente que
A consagração do pão e do vinho não é algo simbólico. Porque veja, eu pergunto para vocês uma coisa muito básica para esse energúmeno estúpido que fica fazendo risinho grosseiro a algo que é bastante sério no âmbito da sacramentação da igreja. Vocês acham que uma encenação simbólica salvaria vocês, abriria vocês para o reino de Deus? Porque o próprio Cristo fala: quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não herdará o reino dos céus. Ele não está falando ali de uma forma simbólica. Ele nem mesmo sequer corrige o entendimento dos apóstolos, como também daquelas pessoas que acharam, inclusive, que era um ato de canibalismo. Ou seja, eu vou comer o Nosso Senhor, eu vou beber o sangue de Nosso Senhor. E aqui nós temos, em 1 Coríntios 11, uma declaração muito clara: quem come e bebe indignamente do corpo e do sangue, e do pão e do cálice de Nosso Senhor, bebe e come da sua própria perdição. Então, não é simbólico. Não pode ser simbólico. Ele é, de fato, presença real. É presença mística. É presença sobrenatural. Você não pode ser salvo por um simbolismo. Não é uma representação. É algo que transcende a nossa compreensão e que, portanto, desde tempos imemoriais, e isso biblicamente falando, mas não só biblicamente falando, mas até o surgimento das primeiras heresias que negam a presença real de Cristo, e a reforma protestante foi pródiga nisso, principalmente o anabatista estúpido como esse pastor, no geral, os cristãos ocidentais, orientais, latinos, gregos, russos, do norte da África, da Ásia, eles todos uníssonos acreditam na presença real de Cristo no pão e no vinho. E que quando você bebe do vinho e come do pão, você bebe do sangue e come do corpo de Cristo. E que a igreja desenvolveu explicando o conceito teológico da transubstanciação. Vamos lá, vamos ver o besterol desse otário aí. Mas essa é a doutrina que os católicos estão tomando como bíblica. A Bíblia nunca ensinou isso. Os pais da igreja nunca ensinaram esse absurdo. Isso é invencionice da Igreja Católica Romana. Não, seu mentiroso. Os pais da igreja ensinavam sim. Ensinavam que havia uma presença real de Cristo no pão do vinho. O problema é que o protestante, quando ele não gosta de uma verdade cristã, ele precisa distorcê-la usando indevidamente a Bíblia, como também distorcendo os autores patrísticos. Os autores patrísticos acreditavam plenamente na presença real de Cristo. Isso é tão verídico, mas tão verídico, que uma das acusações que os pagãos faziam para os cristãos é de que nós éramos canibais. Porque quando o cristão falava que comia verdadeiramente o corpo de Cristo e bebia verdadeiramente o sangue de Cristo, o que o pagão pensaria, não entendendo o aspecto sobrenatural dessa presença real? Esses caras são canibais, esses caras são comedores de carne humana. É isso que eles pensavam. E é interessante e é assustador que esse paspalho pense como os pagãos. Pense como os pagãos. E que, portanto, na verdade, ele tem a mesma reação dos judeus da sinagoga que ouviram Jesus Cristo falando aquela coisa que acharam absurda. E que muitos judeus, inclusive, se afastaram de Cristo, achando que ele era maluco. E os apóstolos disseram: duras são as suas palavras. As suas palavras são extremamente fortes. Você está dizendo que a gente vai ter que comer você e beber o seu sangue? E que comendo você e bebendo o seu sangue, nós teremos vida eterna? E Paulo de Tarso falando: olha, se você comer e beber dignamente, ora, por que é indigno? Porque lá existe uma presença mística, uma presença real de Deus, que se dá em alimento para o homem, na pessoa de Nosso Senhor. Ora, se ele está falando isso, isso não pode ser simbólico. Isso não tem o sentido de simbolismo. Isso porque, claro, quando nós estamos falando aqui de símbolo, existe um sentido para a palavra símbolo no mundo antigo que é bem diferente da nossa época, mas vamos lá. Um religioso celebrava a missa e depois pegava
Jesus Eucarístico e colocava numa lata de margarina, um potezinho de plástico de margarina. Resposta do padre: quando o povo tiver casa boa, ele também vai ter. Você já está sendo sacrílego colocando Jesus num pote de margarina. Sabe o que eu acho mais impressionante numa anta teológica como esse cara? É o seguinte: existe um conceito chamado presença real de Cristo. A presença real de Cristo no pão e no vinho, que os ortodoxos acreditam e que os católicos romanos acreditam. E ele confunde o conceito de presença real com transubstanciação. Porque, por exemplo, os luteranos... Deixa eu explicar uma coisa, pastorzinho boboca. Os luteranos acreditam na presença real de Cristo. Eles chamam de unios sacramentales. Os anglicanos acreditam na presença real de Cristo. Que lá, você, quando bebe do vinho e come do pão, você está comendo verdadeiramente o corpo e bebendo o sangue de Cristo. Mas no fundo, esses caras são quase ateus práticos. Por quê? Porque eles não acreditam que Deus é capaz de se fazer pão. Ou que Deus pode se agir presente no vinho. Quiçá, um dia, eles vão descrer que Deus se fez homem. Como os judeus. Aliás, existe uma tendência muito grande judaizante do protestantismo de querer negar a divindade de Nosso Senhor. Por quê? Porque existe um abismo entre a natureza e a graça. A teologia protestante é uma teologia pessimista. É uma teologia que coloca a natureza como dissociada do propósito divino. E no final das contas é por isso que tem essas piadinhas ridículas, vagabundas, de um sujeito que não entende o que é a presença real de Cristo. Como também não entende o que é a transubstanciação, que é uma explicação introduzida pela Igreja Católica e que, embora outras igrejas acreditem na presença real, não adotam essa explicação. Então existe uma diferença. Por exemplo, os ortodoxos, eles não introduzem esse conceito de presença real, por inúmeras razões. Mas eles acreditam que, quando eles bebem o vinho, eles estão bebendo verdadeiramente o sangue de Cristo, e quando eles estão comendo do pão, eles estão comendo verdadeiramente do corpo de Cristo. E que, na verdade, o zelo que nós temos pela Eucaristia ou pela hóstia é justamente porque, eu já citei aqui os versículos bíblicos, se Jesus Cristo na última ceia te desse um pão e o vinho, você jogaria na lata do lixo? Você cuspiria isso? Se ele está dizendo que ele vai se fazer presente ali, você jogaria na lata do lixo? Então, realmente, é um argumento de uma palhaçada, de uma vulgaridade, de uma nojeira, sabe? Escandalosa. E eu acho que às vezes muita gente me critica porque talvez eu seja uma pessoa esquentada. Mas é para perder realmente as estribeiras da irritação com relação a esse tipo de provocação nojenta de certos pastorecos da vida, que na verdade tem um conhecimento teológico de um mosquito da dengue, de uma ameba plasmódica. Não é sério. Não é sério. Mas enfim, vamos lá. Então, meus amigos, um grande abraço.